Então, hoje nós vamos falar sobre a lei dos senos, né? Já adianto que nós teremos também a lei do cosseno, certo? Mas hoje será apenas isso, lei dos senos. Antes de começar a falar o que é a lei dos senos, o que é que ela diz, qual é esse resultado, nós vamos tentar investigar esse resultado aqui nessa animaçãozinha, né? Então vamos observar aqui minha figura. O que é que eu tenho na minha figura? Um triângulo. Triângulo ABC. E apenas isso. Triângulo ABC. Nada demais. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar desse triângulo e vou investigar o seguinte. Vou observar aqui o ângulo que tem o vértice em A. No caso aqui, nesse momento, ele está com em torno de 70,6 graus. E o lado oposto a ele é 5,1. Né? E nós vamos investigar quanto é que vai dar a divisão desse lado, né, do 5,1, pelo seno do ângulo oposto. Vamos observar aqui a nossa situação. Então, nesse caso aqui, se eu dividir o 5,1 pelo seno do ângulo oposto, está dando 5,4. Beleza? E aqui nesse programa é bom porque se eu mexer, né? Se eu mexer aqui os lados, né, os vértices, eu também já tenho automaticamente aqui esse resultado. No meu exemplo aqui, novamente, eu tenho aqui que o lado oposto a esse ângulo aqui, se eu dividir o lado oposto pelo seno do ângulo, está dando 5,4. Né? Eu posso mexer sem nenhum problema, que fica alterando, tranquilo. Beleza, eu vou travar aqui esse triângulo nessa posição. E eu vou investigar a mesma coisa para os outros ângulos, né? Sempre vai ter o ângulo e seu lado oposto. Será o que acontece se eu fizer a mesma coisa para os outros ângulos? Pegar o lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui para o outro lado. Olha aqui, ó. Se eu dividir aqui o 5 pelo seno de 54, está dando 6,2. Coincidentemente, né? Coincidentemente, aqui também dá 6,2, né? Mas beleza, esse lado aqui dividido pelo seno do ângulo oposto dá 6,2. E vamos lá para o outro lado, né? E o outro ângulo. Se eu dividir aqui 4,5 pelo seno desse cara aqui, também dá 6,2. E aí você pode pensar, não, professor, acho que foi um bamba grande aí que você conseguiu. Né? E será que foi um bamba, né? Será que se eu dividir o lado pelo seno do ângulo oposto dos três lados, né, de certa forma, será que está dando sempre a mesma coisa? Ó? É estranho, não é? Vamos mexer aqui e ver o que acontece ao mesmo tempo nos três. Ó. Olha aí. Eu alterei aqui os ângulos, né? E deu a mesma coisa em tudinho. Então, se eu dividir o lado pelo seno do ângulo oposto, parece, né? Pelo que nós estamos vendo aqui, dá sempre a mesma coisa, né? E parece que sim. Ó, nessa situação aqui, se eu dividir os lados pelo seno dos respectivos ângulos opostos, tá dando a mesma coisa também, né? Isso parece-me estranho, né? Mas não é. É justamente isso que diz a lei dos senos, né? E ainda mais, ela diz uma coisa ainda mais forte ainda, mais poderosa, né? Tem aqui uma quarta opção, que é para exibir uma circunferência circunscrita a esse triângulo. Eu quero que vocês observem o 4,8, eu quero que vocês observem o raio da circunferência que vai aparecer aí. Olha aqui. Olha o raio. 2,4. O que será que está acontecendo aqui? O que vocês acham? Vocês querem chutar algum resultado aí? Ó, se eu dividir os lados pelo seno do ângulo oposto, nesse caso aqui deu 4,8. Olha o quanto foi que deu o raio da circunferência que passa por esses três pontos.
deu 2,4. Isso quer dizer que esse valor que está aparecendo aqui, pessoal, no caso aqui o 4,8, é justamente o diâmetro da circunferência que passa por esses 3 pontos que são os vértices do triângulo. Tá? Então é justamente isso que vai dizer a lei dos senos. A razão aí entre o lado e o seno do ângulo oposto dá justamente o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, né? Vamos mover mais aqui só para vocês se ligarem, ó. Eu vou mexer aqui mais no triângulo, ó. Observem aqui. Quanto é que está dando o raio? Essa aqui é a medida do raio, 2,3. Olha quanto é que está dando essas divisões aqui, ó. 4,6, que é o dobro, né? O dobro do raio, que é justamente quem? O diâmetro, certo? E não importa qual triângulo você tenha, né? Você sempre vai ter isso. Certo? Olha, 2,7, o dobro de 2,7 é 5,4. E você pode ficar doido aqui, você pode desenhar qualquer triângulo do universo, em qualquer tamanho, qualquer lugar. Se você fizer as medidas corretas, a divisão do lado pelo seno do ângulo oposto sempre vai dar o diâmetro. Então é justamente isso que diz a lei dos senos. Está aí na tela de vocês, né? Um texto um pouco rebuscado, mas é o seguinte: as medidas dos lados de um triângulo, elas são proporcionais a seus senos dos respectivos ângulos opostos. E a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Mais simples ainda, vamos aqui. Então, na minha situação eu tenho um triângulo, né? Esse triângulo ele tem 3 lados, com medida A, B e C, ok? Existe uma circunferência que passa por esses 3 vértices, né? Essa circunferência, vamos supor que ela tenha diâmetro 2R, né? Tranquilo. O que eu falei lá na animação, pessoal, é o seguinte: se eu pegar aqui o lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto, né, que é o vértice A, que é o ângulo A, se eu pegar aí o lado, né, tá aqui, ó, o lado A, que é esse aqui, e dividir pelo seno do ângulo que está aqui de frente para A, beleza. Aí se eu fizer a mesma coisa com os outros 2 lados, né, no caso aí o B pelo seno de B e o C pelo seno de C, né? Então pode ter certeza que essas 3 divisões aí dá sempre a mesma coisa, certo? Sempre o mesmo valor. E o valor que dá é sempre o diâmetro dessa circunferência que passa pelos 3 vértices do triângulo, né? Então é um resultado muito forte, né? A demonstração não vou fazer para vocês porque é um pouco longa, então não é o nosso objetivo aqui. Mas o resultado é muito bonito, né? É muito interessante, muito geral, né? Porque vale para qualquer triângulo, independente do qual você pegue. Se você dividir o lado pelo seno do ângulo oposto, dá sempre o diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo, né? Quando eu falar circunferência circunscrita, o que é que você tem que entender? É uma circunferência que passa aqui, né, cortando os 3 vértices do triângulo, né? E todo triângulo é possível fazer isso, certo? É possível ter uma circunferência passando pelos 3 vértices. Beleza, a teoria às vezes é um pouco mais, assim, fica um pouco longe da gente, né? Mas quando nós começamos a fazer as contas, você começa a se tocar do resultado, certo? Então vamos fazer aqui exemplos de aplicações aí da lei dos senos. Então, por exemplo, vamos calcular a medida do segmento AB no triângulo abaixo. Então, vamos aqui ver o que é que nós temos no triângulo. No triângulo aqui está indicado 2 ângulos internos, né? Um de 38 e um de 65. Um lado de 600 metros. E a questão quer que você descubra
esse lado que está medindo D aqui, né? Que é o segmento AB, ó. Quer que você descubra quanto é que mede isso, certo? Como é que nós vamos usar essa lei dos senos para descobrir isso? Então vamos lá. Primeira coisa é, se você tem dois ângulos, né, internos do triângulo, lembre-se que automaticamente o terceiro também tem, né? Não sei se vocês lembram, mas em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos tem que ser sempre 180. Então, já uma dica para vocês. Se tiver um triângulo com dois ângulos internos, o terceiro vem de graça, né? Então, primeira observação aqui, note a medida aqui do do ângulo ABE. Vocês saberiam me dizer quanto é que mede esse ângulo ABE? Aqui, ó. Quanto é que mede esse ângulo ABE? Como é que eu faço para descobrir ele, né? E aí? Falando só desse ângulozinho. Se a soma dos três ângulos internos é 180, soma 65 mais 38 e vê o que resta para dar o 180. Justamente isso aí, né, Gabriela? Você pega 180 e desconta a soma dos dois. Não é assim? Isso aí vai dar 77 graus. Pronto. Já sei os três ângulos internos aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar, de fato, a lei dos senos, certo? Vamos aplicar aqui a lei dos senos. Então, na lei dos senos, já um conselho aqui, você começa sempre pela sua variável, né? A que você quer descobrir, que é o D. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o que faz a lei do seno. Eu estou pegando aqui um lado, né? E dividindo pelo seno do ângulo oposto, né? Eu vou pegar o lado D e dividir pelo seno de 65. Ok. Tá aqui. Bom, eu sei que esse resultado aqui é a mesma coisa, né? Que se eu fazer o quê? Pegar outro lado e dividir pelo seno do ângulo oposto também. Então eu vou pegar os 600 e dividir pelo seno de quem? De 77. Certo? Então, basicamente é isso que está falando aqui a lei dos senos. Se eu pegar um lado, né? Se eu tomar aqui um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, essa divisão vai dar constante, vai dar a mesma coisa para os três lados, né? Então, foi isso que eu usei, esse argumento que eu usei para fazer isso, ó. D sobre o seno de 65 tem que ser igual a 600 sobre o seno de 77. Beleza? Até aí tudo bem. O que eu tenho que fazer agora? Bom, descobrir quanto é que é o seno de 65, né? Aí, pessoal, o que acontece? O 65, ele não é nenhum daqueles ângulos notáveis que a gente conhece. Não está naquela tabelinha nossa, né? O 30, 45 e 60. E também o 65, ele não é simétrico a nenhum deles, certo? Quando acontece isso, né? Se isso aqui fosse uma questão, por exemplo, de uma avaliação, de prova, né? E que se vocês não tivessem consulta, estaria aqui, né? Na questão, nos dados, o valor desse seno aqui para vocês. Não se preocupem, né? Então, se aparecer um ângulo estranho aqui, vocês podem usar a calculadora sem problemas. Então, aqui é o caso que eu vou fazer aqui. O seno de 65, né? E o seno de 77. Então, fazendo aqui na calculadora, o seno de 65 vai dar 0,9631 aproximadamente, né? E o de 65, né? 77 vai dar esse aqui, 0,97437. Beleza. O que eu vou fazer agora? Multiplicar os meios pelos extremos. Então, eu vou fazer o D vezes 0,97, né? Igual ao 0,90 vezes 600, né? Tá aí. Fazendo essa conta aí do segundo membro, nós vamos encontrar o quê? 543,786, certo? E agora eu vou pegar esse 0,97 e passar dividindo, certo? E aí quando eu fizer essa divisão,
nós vamos encontrar 558 metros aproximadamente, né? Claro que vocês têm que ter noção que eu estou fazendo isso aqui usando calculadora, certo? Eu não estou dizendo que vocês vão ter que saber esses senos aí de cor, não. Não se preocupem que os senos você vai fazer na calculadora. Essas contas aqui também quebradas, vocês vão fazer na calculadora. Se for o caso, né? Tem casos também que não precisa, porque vai aparecer uns senos que vocês vão saber calcular, beleza? E é isso, é assim que você vai aplicar a famosa lei dos senos. Um lado pelo seno do ângulo oposto, essa divisão é constante para todo o triângulo aí, né? Vamos ver como é que a gente aplica novamente aqui um novo problema. Diz o seguinte, ó, em um triângulo isósceles, a base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 128. Calcule a medida dos lados congruentes do triângulo, né? Por que ele está dizendo assim? A medida dos lados congruentes. Porque em todo triângulo isósceles, ele tem dois lados congruentes, certo? Então, o que ele está falando aí no problema é o seguinte, ele diz que a base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 120. E nós queremos as medidas aí dos lados congruentes. Então, se eu chamar esse aqui de x, né, claramente o outro vai ser x, certo? Não tem bicho, porque o triângulo é isósceles, né? Ok. O que mais que a gente vai fazer, né? Primeira coisa, eu tenho um ângulo de 120 aqui, né? Para usar a lei dos senos, pessoal, é recomendado que você saiba, na verdade, pelo menos dois ângulos internos do triângulo, né? Porque senão não vai dar para usar a lei dos senos. Nesse caso aqui, você só sabe, até agora, na verdade, você só sabe um ângulo interno, né? É interessante que você tenha pelo menos dois para poder fazer aquelas duas divisões, né? Ou pelo menos, na verdade, as duas divisões da lei dos senos, né? Porque só uma divisão não me diz muita coisa. Eu tenho que igualar as duas, né? Então, no caso aqui, eu vou atrás dos outros dois ângulos internos, né? Tem um resultado muito interessante, né? Que é o seguinte, toda vida que o triângulo é isósceles, os ângulos da base do triângulo, né? No caso, esse ângulo aqui, ele tem que ter a mesma medida que esse, né? Esse é um teoremazinho lá da geometria plana. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, né? Beleza, sabendo disso, né, que os ângulos da base são congruentes, se eu já tenho 120 aqui, quer dizer que se eu somar os outros dois, tem que dar 60. Não é assim? Porque 60 com 120 para dar 180. Então, cada um desses caras aqui tem que somar 60. Os dois, na verdade, né? E aí, cada um tem que ser 30. Certo? Então, note isso aí, né? Que os ângulos da base são congruentes e medem 30 graus. Bom, agora vamos aplicar a lei dos senos. Como é que nós vamos aplicar? Vamos escolher aqui um lado. No caso, eu vou começar por x, porque é minha incógnita, então já facilita as coisas. Eu vou pegar o x e dividir pelo seno do ângulo oposto. No caso, quem é oposto a x aí, vai ser o 30, né? Então, eu vou dividir aí o x pelo seno de 30. Beleza. O que eu vou fazer agora? Pegar outro lado, de preferência um que tenha medida, né, e dividir pelo seno do ângulo oposto. Então, eu vou pegar o 6 e dividir pelo seno de 120, que é o ângulo oposto. Pronto. Basicamente, pessoal, a ideia da lei dos senos é essa. Você sempre fazer duas divisõezinhas, né, e igualar. Basicamente, a resolução de problemas que envolvem lei dos senos é essa, certo? Perceba que aqui eu tenho duas divisões, né? E elas são iguais. E essas divisões é sempre um lado pelo seno do ângulo oposto. Ok. O
que eu preciso fazer agora? O seno de 30 e o seno de 120. Nesse caso aqui, o 30 graus e o 120 são ângulos que dá para a gente calcular sem precisar usar a calculadora, certo? Porque eles são ângulos notáveis aí. O 30 está na nossa tabelinha, né? Então, se você observar o seno de 30, e se você se remeter à nossa tabela aí do lado, o seno de 30 é quanto? 1/2. Então, vamos substituir o seno de 30 por 1/2, certo? E o seno de 120, como é que a gente faz? Nas aulas passadas, nós vimos como é que a gente calcula o seno, né, de alguns ângulos que são simétricos, né? O 120, pessoal, ele é simétrico a 60, né? E aí nós vimos que os ângulos simétricos a 60, né, o seno vai ter o mesmo valor, certo? Então, o seno de 120 é o mesmo seno de 60. Né? O valor do seno no primeiro e no segundo quadrante é positivo. Nesse caso aqui, o seno vai ter o mesmo valor, certo? Então, o que eu quero dizer é que o seno de 120 é o mesmo seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Fechou. Descobrimos o seno de 30 e o seno de 120. Perceba que no denominador aqui eu tenho frações com o mesmo denominador, certo? Quando isso acontecer, você pode cancelar aqui, né, os denominadores, sem nenhum problema. Aí você vai ficar aqui com x sobre 1 e 6 dividido por raiz de 3. Então vai ficar, basicamente, o x sobre 1 fica só x, né? E o 6 sobre raiz de 3. Pronto, achamos o x. Tá aí o x, beleza? Só que acontece um detalhezinho que eu acho que vocês já viram várias vezes. Quando você acha um resultado, né, que é uma fração, e no denominador tem um número irracional, né, esse número raiz de 3 ela é irracional. Porque se você for procurar a forma decimal dele, né, vai ser um número que depois da vírgula vai ter infinitas casas decimais sem nenhum período aparente. Você não consegue entender como é que aparecem as casas decimais desse número, certo? Então esse número aí é um número irracional. E aí, geralmente nos vestibulares, no Enem, em todo canto, né, na matemática em geral, não é de costume deixar o denominador irracional, certo? E você faz um processo de racionalização. Consiste em você multiplicar o numerador e o denominador por esse carinha aqui de baixo, justamente, certo? E aí qual a vantagem de fazer isso? Olha aí, ó. A parte de cima fica 6 raiz de 3 e a parte de baixo vai ficar só 3. Porque quando você multiplica raiz de 3 por raiz de 3, né? Se você fizer essa multiplicação aqui, dá a raiz de 9, que é 3, certo? Então, quando você pega um radical e multiplica por ele mesmo, o resultado é justamente o cara que está dentro da raiz, certo? Então, se eu multiplicar, por exemplo, raiz de 10 vezes raiz de 10, o resultado é 10. Então, por isso que essa é a estratégia para você racionalizar. Multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, né, sendo que esse número tem que ser o mesmo daqui de baixo, certo? Então, está aqui a resposta, né? Está aqui o resultado. E aí, se der para simplificar também aqui, ó, se der para dividir o 6 por 3, você faz, né? Então, nesse caso aí vai dar, então vai ficar 2 raiz de 3, né? Na resposta. E fechou. Esse é o nosso x. Então, o lado aqui é 2 raiz de 3 aqui e 2 raiz de 3 do outro lado também, porque é um triângulo isósceles. Beleza? Vamos mais. Esse aqui nós vamos fazer escrevendo, né? Considere o triângulo representado abaixo. Então temos aqui um triângulo com dois ângulos internos, né, conhecidos, 30 e 15. E temos um lado que é 15 raiz de 2 e o outro lado é desconhecido, né? Eu quero o valor de x. Vamos lá. Como eu já falei, quando eu tenho um ângulo
Na verdade, quando eu tenho dois ângulos conhecidos, o terceiro vem de graça. Não é assim? Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ele vai ser o que falta para completar os 180 dentre os três aí. Então, se eu tenho 30 com 15, dá 45. 45 para chegar em 180, né? Falta 135. Beleza. E aí agora eu vou aplicar a lei dos senos. Vou começar aqui pela minha incógnita. Então, eu vou pegar o x e dividir, né, pelo seno de quem? Do ângulo oposto a x, que no caso aqui, ó, é o 30. Beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o outro lado conhecido, que é o 15 raiz de 2, e vou dividir por quem? Pelo seno de 135. O seno de 30, eu acho que todo mundo já conhece, né? É 1/2. O seno de 30 é aquele primeiro valorzinho lá da tabela, certo? Aqui em cima vai ficar 15 raiz de 2, né? E aqui embaixo, seno de 135. Aí o seno de 135, você tem que lembrar lá do que eu falei na parte do seno, né? O seno de um arco trigonométrico. O 135, pessoal, ele está no segundo quadrante. Ele é simétrico ao 45. Como é que eu sei disso? Porque a soma dos dois tem que dar 180, beleza? E aí a questão do seno, né? Vai ter a mesma medida. O seno de 135 vai ser a mesma coisa que o seno de 45. O seno de 135 é exatamente o mesmo, não altera nem o sinal, porque o seno é positivo para cima, né? É igual ao seno de 45. E o seno de 45, se você consultar a tabelinha notável lá, é raiz de 2 sobre 2. Então aqui embaixo vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Beleza, se você observar aí essas divisões, aqui embaixo tem 2, aqui também tem 2, você pode cancelar. Se você pegar esse x e dividir por 1, fica x. Se você ver aqui tem raiz de 2 aqui em cima, tem raiz de 2 aqui embaixo, também você pode cancelar, vai ficar só 15. E acabou, ó. X é igual a 15, beleza? Então perceba que não é nenhuma tarefa de outro mundo, né? Tarefa fácil aí, é só usar basicamente duas razõezinhas aí. E claro, precisa, né, saber calcular o seno, pelo menos dos arcos que são notáveis, que são justamente aqueles que nós vimos lá na parte do seno, né? Então quem tiver alguma dificuldade pode olhar pelo menos aquela parte dos exercícios que eu fiz uma tabela com os notáveis, né? A primeira questão é os notáveis, então vocês podem se remeter pelo menos àquela parte para se ligar. Vamos lá, a última questão. Diz o seguinte, uma questão de uma universidade aqui, Universidade Federal, não sei de onde. Esse U aqui eu não lembro não. Mas vamos lá. Diz assim, ó, considere o triângulo retângulo a seguir, né? Tá aí. Não tem quase nada de informação na figura, só diz que esse ângulo aqui é alfa. Beleza. Sabendo que alfa é 120, já sabemos que aqui é 120, olha aí. AB é igual a AC. Cadê AB? AB é isso aqui. AC está aqui. E ele disse que são iguais e medem 1 centímetro. Então aqui embaixo é 1 centímetro, aqui em pé é 1 centímetro. Ok. AD é igual a quanto? Cadê AD? AD é esse aqui, ó. Vou chamar de X. Beleza. Bom, vamos aqui. Qual é o triângulo que eu tenho mais informações na situação? O triângulo que eu tenho mais informações é o triângulo ADB, né? Esse triângulo aqui, ó. Vamos olhar para ele. Vamos trabalhar em cima dele aqui a lei dos senos, certo? Só que se você notar, dele eu só sei um ângulo que é de 120, os outros eu não sei.
né? E aí isso é dificulta para trabalhar a lei dos senos. Para trabalhar a lei dos senos, eu preciso pelo menos de 2 ângulos para poder comparar as duas divisões, né? Nesse caso aqui eu não tenho. Mas tem um detalhe importante aqui que a gente não pode deixar de esquecer, né? Que a gente já trabalhou até aqui hoje nessa aula. Se você observar o triângulo ABC, ele é retângulo e é também isósceles, né? O triângulo ABC é isósceles. O que é que isso acarreta, né? Por que ele é isósceles? Porque tem 2 lados congruentes. Qual a consequência disso? É que os ângulos da base, como eu já falei hoje, têm a mesma medida, pessoal. Olha aí. Esses ângulos vermelhos que eu estou indicando aqui têm a mesma medida. E ele fala também que esse triângulo é retângulo, né? Então esse aqui é 90 graus. Ó. Beleza. Isso quer dizer que os outros 2 ângulos que são congruentes, cada um tem que medir 45. Né? Cada um tem que medir 45. Por quê? Porque 45 com 45 dá 90, com 90 aqui, já garantido, dá 180. Né? Então isso aí, beleza. Isso vai ajudar bastante, porque no triângulo que eu falei aqui, que a gente vai olhar, nós já temos o seguinte, temos 2 ângulos conhecidos. Então x sobre o seno de 45, né, é igual a 1 sobre o seno de 120. Beleza? Aí agora só preciso fazer quanto é que é o seno de 45 e quanto é que é o seno de 120. Então x sobre o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Né? O seno de 120, aí você precisa lembrar lá da questão das simetrias. O 120 ele está lá no segundo quadrante. Né? Passa para cá, ó. Quem vai ser o simétrico a ele? Vai ser o 60. Porque 60 com 120 dá 180. Certo? Isso quer dizer que o seno de 120, né? Como a gente já viu na aula lá do seno, é exatamente igual ao seno de 60. E o seno de 60, se você for lá na tabela, é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então aqui embaixo vai ficar raiz de 3 sobre 2. Aí novamente, se você observar bem aí, apareceu 2 aqui. Pode cancelar. Então você vai ficar aí com x sobre raiz de 2 igual a 1 sobre raiz de 3. Né? Esse raiz de 2 aqui, ó, passa multiplicando para lá. Ele está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 3. Né? Beleza, novamente, perceba que apareceu aqui, ó, o raiz de 3 irracional aqui embaixo. E aí a estratégia, como eu já falei, é multiplicar o numerador por raiz de 3 e o denominador também. Né? E aí vamos lá ver o que acontece. Multiplicando aqui raiz de 2 por raiz de 3, fica raiz de 6. Né? E raiz de 3 por raiz de 3 dá só 3. Né? Mas perceba que no caso aqui, né, das nossas opções, não tem essa opção, né? E aí? Quer dizer que estamos errados? Não, quer dizer que essa questão aí, ela não racionalizou. Observe, ó. Você tem a raiz de 2 sobre raiz de 3. Foi o que eles fizeram aqui. Quando você tem raiz em cima do numerador e do denominador, você pode simplesmente escrever assim, ó. Que é a mesma coisa. Tanto faz você escrever raiz de 2 sobre raiz de 3, como raiz de 2 sobre 3, que é a mesma coisa. Certo? Então, no caso aí, nossa resposta fica sendo a letra A. E não precisa, nesse caso aí, racionalizar para essa questão aí. Beleza?